Uma boa e abençoada noite a todos. Bom, esse é o primeiro culto de família. E realmente, há 15 anos atrás eu cheguei aqui quebrado, com apenas 3 anos de casamento. O meu casamento já não existia mais. Bom, o que vocês vão ouvir aqui hoje, e que já começaram a ouvir desde as 18h30, certamente vai mudar a forma como você enxerga Deus nas suas maiores dores. E o que eu venho hoje é compartilhar com vocês o que Deus vem fazendo na minha casa, na minha vida, em todos os âmbitos da minha vida. Eu vou pedir para que você possa, por gentileza, colocar lá em João 15:5. Em João 15:5 diz que eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Hoje é dia do Avance Day, não é? E nós tivemos hoje um preletor aqui falando sobre o Avance Day. E o que eu quero falar com vocês hoje tem um pouco de relação com o Avance Day, porque eu vou trabalhar de uma forma como eu aprendi lá no Avance, quando ele fala sobre metodologia ativa. E para eu poder trabalhar desta forma, eu vou precisar fazer uma dinâmica com vocês e eu preciso de uma folha de papel. A que eu tenho aqui eu não posso ceder, mas eu preciso... Alguém tem alguma folha de papel que possa me ceder? Opa, muito obrigado. Muito obrigado. Essa serve? Pode ser. Opa, aqui eu tenho uma folha de papel. O senhor também tem uma folha de papel para me dar, meu pastor? Meu pastor, muito obrigado. Eu tenho aqui uma folha de papel. E eu tenho mais folhas aqui, olha só que maravilha. Obrigado. Nossa. Ok, obrigado. Muito obrigado. Olha que maravilha. Ok. Opa. Ok. Bom... Bom, recebi as folhas, olha que maravilha, recebi várias folhas. E eu recebi essa folha aqui do pastor Luiz. Pastor Luiz, o senhor quando me deu essa folha, o senhor tinha certeza que isso aqui era uma folha? Não era um plástico? O senhor tinha certeza que era uma folha? Perfeito, obrigado. Não é mágica, tá ok? Não é mágica. Eu quero que vocês olhem aqui com muita atenção. Por gentileza, Wagner, eu quero que você preste atenção em mim. Não desvie o olhar, preste atenção em mim. Eu vou te pedir uma outra gentileza. Eu vou pedir para que você avise a Fernanda também prestar atenção em mim no que eu tenho para falar hoje, tá ok? Eu vou pedir a você uma outra gentileza. Fala para a Fernanda que embaixo da cadeira dela também tem uma folha para ela. Ok. Ela achou? Não achou a folha dela? Poxa, tem uma folha debaixo da folha da Fernanda, debaixo da mesa do... Não tem? Olha, então ela deve ter saído, hein? Não tem? Então ela caiu, mas tudo bem. Bom, essa folha aqui, quem me deu foi quem? Foi o pastor Luiz, né? Pastor Luiz, essa folha era sua. O senhor podia fazer o que quisesse com essa folha, mas o senhor decidiu me entregar essa folha. Mas eu também não quero que o senhor fique aborrecido por causa disso, não. Eu queria lhe chamar para fazer uma coisa bacana com o senhor, com essa folha que era sua, mas para o senhor não ficar aborrecido e achar que me cedeu algo e eu joguei em alguém. Segura essa folha aqui comigo, meu pastorzão. Eu não sei na sua época de criança como se chamava isso, mas vamos juntar ela aqui, me ajuda aqui, segura essa ponta aqui. Agora vamos juntar isso aqui. E agora vamos juntar essa parte aqui. O senhor lembra dessa brincadeira? Era da minha época. Ô, pastor. Vamos fazer aqui direitinho. Alguém lembra disso aqui? Só os antigos? Só a raiz. Obrigado, meu pastor. Olha só. Tá ok, muito obrigado. Bom, e aí todo mundo sabe qual é o final dessa história? O que a gente faz com ele? Taca fogo
e acende, e ele sobe, né? Bom, mas eu recebi muitas outras folhas, né? Eu também não quero me desfazer do que foi feito das outras folhas. Então, calma aí. Deixa eu pegar essa folha aqui. Eu quero fazer algo que pode... Das folhas que eu recebi. Também eu não quero que as pessoas que me deram essa folha, porque essa folha ela podia ter usado para fazer alguma outra coisa, ela podia ficar para anotar o que vai ser falado aqui, e de repente essa pessoa decidiu me ceder essa folha para fazer aqui uma dinâmica, então eu vou aproveitar essa folha, olha, e pronto. Dessa folha que eu recebi, eu fiz algo aqui que eu poderia fornecer para o meu pastor Marcos, de repente, num dia de sol, ele poderia... 7 de setembro, né? E de repente ele poderia usar esse chapéu. Bom, mas quem me deu essa folha? Eu também não vou desfazer dessa folha, porque eu poderia continuar usando essa folha aqui e dessa dobradura aqui, eu poderia de repente fazer um barco e profetizar na vida dessa pessoa que, olha só, essa pode ser a sua próxima viagem, quem sabe, então, não é verdade? Então não foi jogado fora, não é verdade? Olha, até aqui eu estou falando só de papel, correto? Todo mundo está entendendo? Papel. E falando de papel, nós temos então aqui 3 grupos de pessoas. Nós temos um grupo que não tinha papel para me fornecer. Eu tenho um grupo aqui que tinha o papel e não forneceu. Por algum motivo, tudo bem. E eu tive outro grupo que tinha o papel e que me forneceu esse papel. Mas, veja só, vamos pensar aqui no caso do pastor Luiz. Esse papel aqui não dava para chamar a atenção do Wagner sem eu amassar. Perfeito? Ele precisou ser transformado, porque da forma que ele me deu o papel, não dava para usar para te chamar a atenção, Wagner. E, em contrapartida, para fazer algo que deixasse o coração do pastor Luiz feliz, para relembrar da infância, não dava para fazer a Maria Choca do jeito que ele me deu esse jornal. Esse jornal precisava ser amassado, ok? Então, até aqui, nós estamos falando apenas de papel. 3 grupos. Mas agora eu quero fazer algo diferente. Eu quero que vocês olhem para este papel aqui. Até aqui nós estávamos falando de um papel. O pastor Luiz me deu dele, eu usei para acessar o Wagner, em contrapartida o Wagner acessou a Fernanda. Eu queria que vocês olhassem nesse papel, nesse exato momento, e que vocês imaginassem que esse papel aqui agora, ele já não é mais um pedaço de papel. Esse papel aqui é o seu coração. Mas eu também não estou falando de qualquer coração. Eu estou falando daquele coração que já aceitou a Jesus, daquele coração que é dizimista fiel, aquele coração que costuma vir aos cultos, que costuma ajudar as pessoas. Eu estou falando desse bom coração, ok? Eu estou falando de um bom coração. Esse é um bom coração? Esse é um bom coração. Beleza. Mas veja só, se nós fizermos essa comparação com essa dinâmica do papel, nós vamos ter aqui agora 3 grupos distintos. Aquele grupo que não tinha um papel, se nós olharmos para esse papel e enxergarmos esse coração, este é o grupo dos corações buscadores. Eles ainda não encontraram a Jesus, mas eles estão aqui conosco hoje. O segundo grupo, que é o grupo que eu acabei de descrever, que também está aqui hoje, é o grupo que aceitou o Senhor, é o grupo que vem aos cultos, que se batizou.
este grupo aqui em particular, ele é o grupo dos reservados. Eles têm um bom coração, mas esse bom coração é só para ele e para os seus. E nós temos o terceiro grupo, o grupo que tem o que o bom coração tem, mas decidiu entregar a folha. E o que acontece com esse terceiro grupo? Bom, nós temos 3 aprendizados que nós podemos ter a partir de agora, então. Entenda que quando você entrega e aceita o Senhor como Senhor e único Salvador, o seu coração, do jeito que ele está, ele só serve para você. Quando você entrega o seu coração a Deus e faz parte do terceiro grupo, lembra, do jeito que o coração está, não dá para ele trabalhar. Esse é o primeiro aprendizado. Qual é o segundo aprendizado? Um aprendizado muito importante. A sua família, ela vai ser curada e tratada, não é para o seu benefício próprio. O que Deus quer é que a sua família trate de outras famílias. Mas antes disso, Ele vai precisar transformar o seu coração. Ele vai precisar quebrantar o seu coração. Porque senão ele não consegue fazer o que ele precisa com a próxima família. Então, olha só, eu vou contar uma história aqui para vocês. Esse aqui é o meu coração, o meu bom coração. Esse também é o seu bom coração. E aí, o que aconteceu? Ocorreu uma dada ocasião que eu orei a Deus e eu falei assim, eu tinha entregue o meu coração a Ele. Um tempo depois, em uma DR com a Valdilene, de algo que estava muito corriqueiramente acontecendo, eu orei a Deus. E eu falei para Deus, Deus, eu sei que o Senhor queria que eu casasse com a Valdilene. Tudo bem, mas o que está acontecendo agora é tão complexo, toda hora acontecendo as mesmas coisas. Eu vou lhe fazer uma pergunta, é para continuar com esse casamento mesmo? Eu fiz essa oração. E Deus me levou até Oséias. E lá em Oséias, não fica muito claro se Oséias casou com uma mulher que já se prostituiu ou não, mas depois que ele casou, ela se prostituiu e depois Deus manda Oséias resgatá-la e ele obedece. E quando Deus me trouxe essa mensagem, eu falei, nossa, mas isso não tem nada a ver, mas se Deus está me dando essa mensagem, tem alguma coisa. Aí eu fui buscar outras versões da Bíblia, eu fui ouvir até a Bíblia segundo Cid Moreira, para ver se tinha alguma coisa lá que me desse direção, e não tinha. E um dia no carro, Deus falou no meu coração, André, eu te mostrei o pináculo da raiva de um homem. E ainda assim Oséias me obedeceu. A sua raiva não é nem 10% do que Oséias sentiu. E você está me perguntando se é para separar? É isso mesmo? E naquele dia, meu pai, ele fez a primeira dobra no meu papel. A primeira dobra no meu coração que eu achei que estava bom pra caramba, mas não estava. Então, ele foi e fez essa primeira dobra. Não é fácil. Talvez, se esse aqui também é o seu bom coração, talvez ele precise, Deus está fazendo uma dobra, fazendo você perdoar os seus sogros, fazendo você parar o que você está fazendo, que tem tratado mal a sua esposa, ou talvez você não tenha tendo tempo suficiente para o seu filho. Eu sei que nesse dia foi o que Deus falou no meu coração em relação a Oséias. Bom, mas não acabou por aí, né? A Valdilene passava uma fase complexa no trabalho. E nós decidimos orar juntos. E estava muito difícil para ela, porque a chefia estava muito complicada, as coisas estavam acontecendo de uma forma que não deveria acontecer. E a única coisa que nos restava era orar, e nós percebemos que a oração era algo que nós precisávamos fazer. E aí,
novamente, Deus consegue transformar o nosso coração. Veja, o seu coração é bom, o meu coração é bom, mas do jeito que ele está, viu o que o pastor fez aqui agora? O nosso coração bom, ele é um coração fora da nuvem, mas ele nos engana porque a gente tem o título de um bom coração. Bom, até que nós estávamos viajando o ano passado, e estávamos viajando. Viajar é sempre bacana, né? Tudo é feliz, tudo é bom. Mas até que a gente recebe um telefonema de uma pessoa que estava tomando conta da nossa gatinha. Ela liga para a Amanda, aí a Amanda passa o telefone para a Valdilene, e a Valdilene já pensando em algo, toma aí, resolve você. E quando eu recebi a ligação, eu tive uma triste notícia. A minha gatinha tinha pulado lá para a casa de alguém, comeu veneno e a minha gatinha tinha morrido. E foi complexo porque a Valdilene, a Amanda, todo mundo chorando, todo mundo muito triste. E eu desliguei o telefone e falei para ela que depois eu falava com ela. E comecei a conversar com a Amanda e falei da história de Jó e que Deus permitiu nós estarmos com a aluna durante aquele período e conversamos sobre Jó e falando que Deus iria restaurar novamente tudo isso. E o dia não foi mais o mesmo, mas a coisa deu uma amenizada. E de repente eu estava, na hora do almoço, falando com a minha irmã no WhatsApp, e eu pensei algo assim, caramba, eu preciso tratar do coração daquela dona, porque Deus tinha falado no meu coração. E engraçado que quando eu olhei para o meu WhatsApp, o que eu tinha pensado, eu achei que era pensamento, eu falei, estava escrito lá, porque eu deixei o meu dedo sem querer no microfone, ele ouviu e escreveu lá, e eu liguei para essa dona. E eu mandei uma mensagem para ela, por mais que nós estivéssemos ali aborrecidos, Deus me deu essa palavra, e nesse momento que ele diz que naquele momento nós precisávamos estar tratando do coração daquela dona, e novamente, aquele que parecia ser um bom coração, precisou de mais uma dobra, porque eu precisei ligar para ela e falar que foi um acidente, que ela não deu. Primeiro eu falei para ela assim, olha, Deus mandou eu tratar do seu coração. E sabe qual foi a resposta dela? Ela falou assim, o senhor querer tratar o meu coração? Ela não acreditou, porque ela imaginou que ia ser complexo realmente essa perda. E o bacana foi que logo em seguida a Amanda também mandou uma mensagem para ela, muito dentro daquilo que eu tinha conversado com ela. Bom, e aí? Deus, Ele continua dobrando. Porque o meu bom coração, do jeito que ele estava, não atende às condições de Deus. E aí, com cada processo, cada dificuldade, ele transforma o meu coração. Ele transforma o seu coração. Você continua tendo um bom coração, mas esse coração, ele agora vai servir um outro propósito. Não é mais apenas para servir a sua casa, é para servir os filhos dele. Mas veja, repara que quando nós estávamos falando do papel, lembra? O papel do pastor Luiz, ele não foi simplesmente jogado fora, ele ainda participou de algo que fez bem ao coração dele. E quando Deus transforma o nosso bom coração da forma que Ele quer, Ele tem propósitos para isso. Porque o que aconteceu com essa senhora? Nós continuamos tendo acesso a ela. Conversamos com ela, e depois ela falou, olha, tem uma gatinha que está grávida. E aí, nós fomos buscar uma filhote, né? Só que tinham outros lá, e aí a Amanda lembrou, né, que eu falei de Jó. Ela, pai Jó, Deus multiplicou, né? Não vamos levar uma gatinha só, porque Deus multiplicou. E beleza. E Deus multiplicou de verdade. E aí, a Ive engravidou, e nisso que a Ive engravidou, ficamos com mais 2 gatinhos lá, e ficamos com 4 gatinhos. Mas o que eu quero que vocês
Quero que vocês vejam nesse momento. À medida que Deus vai enchendo o copo, que não é para mim, ele é um copo que eu preciso servir. Deus então, na minha e na sua vida, Ele não transforma o seu coração só para você. Ele transforma para que Ele possa atender o próximo. E Ele continua. E você acha que, tá bom, Deus está fazendo coisas maravilhosas. Ele cuidou do meu casamento, Ele cuidou das minhas finanças, Ele cuidou da minha área profissional, Ele cuidou da minha paternidade. Mas aí Ele não para, Ele não para, Ele não para, Ele não para, Ele não para. E é para isso que Ele transforma o meu e o seu coração. Essa transformação, ela é uma transformação para que você possa servir o próximo. Por isso que a sua família não pode ser sua, a sua empresa não pode ser sua, o seu casamento não pode ser seu. Ele precisa ser entregue. E existe um poder muito grande quando você fala, o pastor acabou de falar isso aqui agora, eu me rendo. Essa é a única forma que nós temos de fazer com que o nosso bom coração realmente cumpra um propósito nessa terra. O poder do meu me rendo, ele vai fazer com que você pare de pensar no pai que você teve ou no pai que você não teve. Isso aconteceu comigo, eu parei de perder tempo em pensar na ausência do meu pai e passei a pensar na paternidade que a Amanda precisaria ter a partir de então. Hoje eu compreendo de forma muito clara, porque nada me pertence. O que meu pai tem feito é me mostrado o próximo passo. E se a gente parar para pensar, o nosso bom coração, ele não me permite sair muito do lugar, porque quando a palavra de Deus diz sobre frutos do Espírito, acredite, um bom coração não vai gerar fruto do Espírito, porque lá em João, quando nós falamos de João 15, falamos da videira, mas lá no João 15:1, ele diz que ele é o agricultor. Então como é que você vai dar fruto só com o seu coração? Não tem como, família. A palavra fala sobre guardar o seu coração. Em Provérbios, fala sobre guardar o seu coração. O que você tem que guardar, guarde o seu coração. Você vai guardar o seu coração aonde? Foi falado aqui agora. Guarde o seu coração, como está escrito lá em Salmos 91, debaixo da sombra do Altíssimo. É lá que nós devemos guardar o nosso coração. Mas esse coração só consegue ficar guardado lá se houver rendição. Rendição é a palavra para você sair do patamar de bom coração. E detalhe, a primeira vez que eu rendi o meu coração, porque essa rendição não pode parar. A palavra fala sobre ser luz e sal. Vocês já pararam para perceber? Eu vou fazer uma pergunta para vocês, pode parecer uma pergunta um tanto sem sentido. Mas qual foi o sal mais saboroso que você já experimentou na sua vida? Pensa aí, num restaurante ou na sua casa da sua mãe, qual foi o sal mais saboroso que você já experimentou em toda a sua vida? Eu sei que você está com dificuldade em responder essa questão, porque se a gente for parar nas características do sal, o sal, ele apenas aprimora o sabor de um prato que já é bom. Pensa numa batata frita, ela é maravilhosa, mas sem sal, o sal apenas aprimora o sabor daquele prato. E a palavra de Deus, quando nos diz que nós somos sal dessa terra, é porque Ele quer que a gente aprimore apenas o sabor de Cristo na vida das pessoas.
E para aprimorar o sabor de Cristo na vida das pessoas, o nosso bom coração, acredite, ele não atende. O nosso bom coração, ele faz somente aquilo que nós achamos que é bom. Mas quando nós permitimos essa transformação e esse transbordo, aí começa a fazer sentido orar por aqueles que nos perseguem. Aí começa a fazer sentido quando você começa a olhar para a sua família e perceber que aquilo é um presente de Deus. Bom, família, render-se à palavra de Deus é algo que nós precisamos fazer todos os dias. Todos os dias. Eu lembro uma ocasião que eu fui prestar serviço numa empresa. E nessa empresa, eu precisava transformar em uma solução tecnológica o problema que estava ocorrendo naquela empresa. E eu precisava conversar com as pessoas. Eu tinha 7 usuários que eu precisava conversar e conversar. Desses 7 usuários, 5 eram meninas entre os seus 25 e 35 anos, meninas bonitas, muito despachadas e conversando. E eu passaria um tempo conversando com elas até resolver aquela situação. E a primeira coisa que eu fiz quando eu saí daquela empresa, eu entrei no carro e eu falei: pai, que essas meninas, elas não me enxerguem como um homem. Que elas me vejam como um pai, como um irmão mais velho, como um filho, mas que elas não me enxerguem como um homem. E um tempo depois, aquela empresa que fazia instalação de software pirata, é algo que eu não faço, ela decidiu não me chamar mais para fazer aquele serviço, e eu entendi o porquê. Então, assim, por que nós precisamos entregar os nossos corações todos os dias? Porque hoje nós tivemos uma manhã muito abençoadora, tivemos uma palavra do pastor Marcos agora muito edificadora, mas aqui nós estamos muito habituados a ter as promessas que sua vida vai ser salva, que sua família vai ser curada, que você vai ser uma bênção. Nós recebemos aqui as promessas e isso é válido, isso é bom. Mas acontece que daqui a pouco, quando você colocar os pés lá para fora, para que essas promessas se cumpram, começam os processos. Lembra dele? Começam os processos. Os processos fazem parte. Eu não sei o que você tem hoje, qual foi o diagnóstico que você recebeu em relação à saúde, qual é a questão que ocorre hoje na sua família, que está fazendo você pensar que ela já não deve ser mais da sua família. Mas por que você então não experimenta se render e iniciar um processo de restauração? Aqueles que ainda não encontraram o Senhor como seu único e suficiente Salvador, também tem uma oportunidade hoje de o reconhecer e entrar neste processo também. Olha, na minha vida eu começo a perceber que eu vejo Deus muito mais nos processos do que nas promessas, porque Ele diz para mim assim, o pastor Marcos acabou de falar isso: filho meu, não temas, mesmo que você passe pelas águas, você não vai submergir. Família, mesmo que a sua família nesse momento esteja passando pelas águas, ela não vai submergir, não temas. Mesmo que a sua família esteja passando pelo fogo neste exato momento, olha, não temas, Ele não vai deixar ela se queimar e nem a sua pele vai arder. Essa é a promessa, mas ela passa também pelo processo. Deus tem transbordado bastante na minha vida, mas não é para mim. Toda sexta-feira, há 3 anos, eu venho à igreja à noite. A gente tem aqui a escola de homens. Muita gente já falou uma série de coisas. André, é pesado demais. André, isso, toda sexta-feira é complexo. Mas sabe o que acontece? As sextas-feiras que eu estou aqui, olha, na verdade Deus, Ele vem transbordando e transbordando. E acredite, as sextas-feiras não é um peso, porque esse ano a minha filha não completou apenas 15 anos. A minha filha se batizou nessas águas.
Mas não para por aí. A minha filha agora, ela conversa com as amigas, e as amigas começam a vir à igreja. E uma dessas amigas se batizou junto com ela. E a família dessa amiga agora frequenta a nossa igreja. Então, queridos, você quer mudança em sua vida? Render-se é a palavra. Se você ainda não o aceitou como Senhor e Salvador, a gente vai ter essa oportunidade de fazer isso aqui hoje. Se você tem um bom coração, mas ainda não teve essa oportunidade de se render, você vai ter essa oportunidade hoje aqui também. Mas acredite, você precisa tomar uma decisão. E essa decisão é entrega. E a entrega requer processos. Meu pastor, por gentileza. Meu pastor, isso aqui é uma tomada que pertencia a uma cafeteira. A cafeteira estava ruim. E a cafeteira não tinha mais jeito. Ela tinha que ser jogada fora. Eu me identifiquei muito com essa cafeteira escangalhada. Foi assim que eu cheguei aqui. Uma cafeteira escangalhada. Essa cafeteira já não servia mais para fazer o que ela precisava fazer. E eu pensei que ela precisava ser jogada fora. Mas a partir do momento que eu decidi entrar nessa igreja, e quando o Senhor me convidou para vir dar uma palavra, o Senhor falou: olha, vai falar o que Deus vem falar no seu coração. Bom, não sobrou muita coisa daquele André. Mas Deus não jogou fora porque ainda tinha coisas para serem feitas com esse André. Bom, esse aqui é um outro cabo também que saiu de um outro lugar, pastor. Era um cabo também que estava lá jogado e se transformou nessa extensão. Isso aqui é um presente que eu quero dar para o Senhor, mas ele não é apenas uma extensão. Eu sei que aqui na igreja já tem muitas tomadas que servem à igreja, os vários prédios, mas na sua casa também o Senhor já tem muitas tomadas que foram planejadas. Mas talvez essa extensão em algum momento ela possa ser útil. Essa é a minha família. Ela era uma cafeteira que era usada só na nossa casa, mas ela escangalhou. Então Deus fez uma transformação e segundo o saudoso pastor Martin Luther King, pastor, essa extensão, ela não é o que ela poderia ser, ela poderia ter um fio maior. Ela não é o que ela deveria ser, porque talvez ela pudesse ter um botãozinho aqui para indicar que está ligado ou desligada. Mas, meu pastor, essa tomada aqui já não é o que ela era antes. E eu não estou falando dessa tomada. Isso é um presente. E a minha família é um presente. Para servir na sua casa, para servir nessa igreja. Se o senhor for viajar, talvez o senhor possa levar também e possa ser útil lá. Com certeza. Quer mudança na sua família? Se renda, transforme, ela não precisa ser jogada fora. E quando você começar a servir, acredite, você vai ver que a sua família, ela pode fazer o que você quiser. Meu pastor, muito obrigado. Obrigado por ter você aqui, rapaz. Deus continue te fé, falando muito com você hoje. Amém. Muito obrigado. Vou convidar o pessoal a aceitar Jesus. Agora. Esse último.
Bom, é seu. Queridos, você tem uma oportunidade hoje. Se você está aqui hoje e você ainda não aceitou o Senhor como seu único e suficiente Salvador, essa é a oportunidade. Se você ainda não teve tempo ou nunca parou para pensar que você precisa se render a Ele, você também está tendo essa oportunidade hoje. Então eu vou pedir, família, que você fique de pé. E se você, de alguma forma, quiser vir aqui na frente, eu vou orar por você. Eu vou orar pela sua rendição. E olha, preste bem atenção no que eu vou falar para vocês. A rendição, ela é diária. O André que vocês estão ouvindo aqui hoje, acredite, ele não vale para o dia de amanhã. Porque amanhã eu posso levantar e decidir não orar mais. Eu posso levantar amanhã e decidir escolher qualquer outra coisa. Ela é uma posição que a gente toma todos os dias. Então, que bom que vocês estão aqui. Santo Deus, misericordioso Pai, em nome de Jesus. Pai, derrama a Tua unção sobre os Teus filhos, porque eu vim aqui apenas para falar da Tua palavra. Aqueles que ainda não Te aceitaram, Pai, que eles tenham essa oportunidade hoje. E a Tua palavra diz que aquele que Te reconhece como o único e suficiente Salvador, Pai, aquele Te recebe, o Teu Espírito passa a morar dentro deles. Pai, aqueles que ainda não se renderam aos Teus pés, falando exatamente isso, eu me rendo, que eles tenham essa oportunidade agora de se render e iniciar um processo, Pai, para que eles possam ser transformados. Pai, em nome de Jesus, eu Te agradeço por esse dia. Te agradeço, Pai, por poder vir aqui apenas testemunhar os milagres que o Senhor tem feito na minha família. Transforma-nos, Pai, conforme a Tua santa e poderosa palavra. E enche a cada um aqui, Pai, até que em cada um encontre-se apenas a Ti. Assim Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.